Olá a todos, eu estou fazendo um vídeo aqui rapidinho sobre vinho na Bíblia, respondendo a pergunta do Everton. Everton, obrigado por perguntar. Como o Everton não foi muito específico com relação à pergunta, eu vou mostrar a etimologia da palavra vinho, ok? O vinho na Bíblia, no Antigo Testamento em hebraico, aparece geralmente essa palavra aqui, yain. Yain se refere a todos os tipos de vinho e também todos os tipos de bebida, é usado a palavra yain. Fermentado e em alguns casos não fermentado, aparece 141 vezes no Antigo Testamento. O vinho recém-tirado da uva, aquele suco da uva, a polpa, é chamado tirosh, que é o vinho novo, ou vinho da videira, aparece 38 vezes no Antigo Testamento. E shekar é a palavra que significa bebida forte, ou bebida embriagante, aparece 23 vezes no Antigo Testamento. E qual a diferença dessas três palavras básicas? Quando você tira a uva da parreira, era comum os israelenses, eles colocavam num tacho bem grande chamado lagar, ou odre, né? E esse vinho era pisado no odre. Esse vinho novo saía um suco, um sumo. Esse suco era chamado tirosh, que era o vinho que não era fermentado. Tirosh, nunca se refere à bebida fermentada, mas sempre ao produto não fermentado da videira, tal como o suco da uva ainda no cacho das uvas, ok? Isso era chamado tirosh. E quando se referia à bebida já fermentada e alcoólica, era a palavra yain. Mas acontece que yain não significava só a bebida fermentada ou alcoólica, porque tinha três tipos de yain. Yain migat, yain yashan e yashan noshan. Vamos ver esses três tipos. Yain migat é o vinho recém-espremido antes da sua fermentação. É o mesmo que o tirosh, é o vinho novo. Yain yashan é o vinho fermentado do ano anterior, ou seja, é o vinho velho. Esse aqui já é o oposto, né, do vinho novo, né, que é o tirosh. Você pode ver que aqui os dois tipos de vinho são opostos, né, o yain migat e yain yashan. E o yashan noshan, que era o vinho fermentado com 3 ou mais anos, que era um vinho muito velho. Então com certeza ele era alcoólico e bem fermentado. O vinho fermentado, não há dúvida que com grande frequência a palavra yain é utilizada referindo-se ao vinho fermentado no Velho Testamento, mas invariavelmente quando ocorre esse significado diz respeito aos efeitos maléficos resultantes do uso do vinho e a sua consequente condenação divina. A primeira referência que nós vemos está em Gênesis 9, 20 e 21, quando Noé plantou uma vinha, ele bebeu do vinho, aqui no caso é yain, e ele ficou bêbado, ok? Já o vinho não fermentado, referências a ele não são tão claramente documentadas na Bíblia quanto as condenações ao intoxicante vinho fermentado. Mas é sempre possível chegar-se ao verdadeiro significado das palavras utilizadas através do contexto em que se encontram. Nas passagens a seguir, vemos a palavra vinho ter significado óbvio de vinho não fermentado. Um exemplo aqui desse estudo é Gênesis 49, 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e a filha da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Então, como saber aqui na Bíblia, quando você está lendo a Bíblia, quando que se refere a yain, que é um vinho fermentado, quando que o yain é não fermentado, quando que é tirosh, como saber qual é o significado? Aí depende do contexto em que a palavra está, como foi dito aqui no exemplo anterior. Se você pegar, por exemplo, as bodas de Canaã, lá a palavra é oinos. Oinos é grego, que é Novo Testamento, porque ele foi escrito em grego. Mas para você saber qual desses tipos de vinho que é só você ver o contexto. Você vê no contexto em João 2 que os convidados já estavam embriagados. Se eles estavam embriagados, é claro que não era tirosh, a palavra era yain, porque era um vinho fermentado e que embriagava. É só assim para saber qual a palavra está sendo usada na Bíblia. Agora, se a Bíblia condena ou não a bebida alcoólica, aí vai da crença e da religião de cada um. As únicas condenações que nós vemos são aos sacerdotes, tanto em Levítico 23 ou Ezequiel 44, por exemplo, que os sacerdotes eram proibidos de beber vinho. Quem fazia o voto de nazireato também não podia beber vinho, era o voto de nazireu. E nós vemos também várias passagens da Bíblia condenando a embriaguez, o excesso. Aí entra isso daqui, shekar, a bebida forte. Em compensação, também nós vemos também a permissão de beber até bebida forte, como por exemplo em Deuteronômio 14. Shekar é acompanhado de yain, quase sempre na Bíblia. Lá você vê que a pessoa vendia o dízimo e comprava yain, que é vinho, e shekar, bebida forte. Então, no geral, nós vemos que a Bíblia condena o excesso, a embriaguez e o exagero. Não o vinho, até porque as festas judaicas, as festas descritas na Torá, quase todas eram comemoradas com vinho, rara exceção como a Pessah, porque o vinho é fermentado, então na Pessah não podia ter vinho.
porque senão seria pecado, ok? Então, se é proibido ou não, vai da crença, da religião de cada um. Eu acho até legal que algumas congregações elas incentivam seus fiéis a não beberem, porque realmente o vinho causa mal, sobretudo em excesso. Mas teologicamente falando, nós vemos que haviam vários tipos de vinho, e a maior condenação bíblica mesmo é com relação ao excesso e ao exagero, e não à bebida em si. Mas aí vai da crença e da fé de cada um, ok? Eu espero ter respondido. Se tiver alguma pergunta mais específica, pode colocar aqui no vídeo mesmo, no comentário, que eu vou tentar responder de acordo com o meu conhecimento, ok? Paz a todos.